إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا معكم في هذا المكان طيب مبارك على طاعة أن يجمعنا في الآخرة معه صلى الله عليه وسلم. وبعد. Caros respeitosos irmãos, digníssimos pais, queridos amigos, hoje nós iremos falar diretamente em português, pois o assunto de hoje, o tema de hoje, não é senão continuidade ao tema da semana passada, que nós não conseguimos terminar por conta do tempo. O tempo era escasso e a conversa era duradoura e longa. Portanto, اليوم إن شاء الله سنستمر على قصة الدجال ويعني على الأشياء في هذه القصة. Então nós vamos dar continuidade, só que para que fique claro para todos nós, é importante novamente nós trazermos o hadith de Nawas ibn Sam'an, o hadith onde fala sobre o Dajjal anticristo. Vamos tentar hoje trazer a história por completo e depois tirarmos lições dessa mesma história, né? Pois dentro dela existem lições. E caros respeitosos irmãos, digníssimos pais, nenhum hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é insignificante. Nenhum dito do profeta é insignificante. Às vezes nós nos perguntamos, mas por que a história do Dajjal? Qual é o benefício? O que nós temos que saber? Se Imam Nawawi trouxe no seu livro Riyadh al-Salihin, se Imam Bukhari, Imam Muslim trouxe no seu livro, e se profeta sallallahu, a não ser que julgamos que o anticristo encontrava-se ali do lado nas tamareiras. O profeta sallallahu alaihi wasallam, vendo a nossa desfiguração, vendo o medo nos nossos rostos, ele disse: o que se passa convosco? Dissemos: ó mensageiro de Allah, o Senhor mencionou sobre o anticristo, o Dajjal, ao ponto que nós julgamos que ele se encontrava ali ao redor. Nisso veio dentro de nós um certo medo. Nabi alayhi salatu wasalam disse: o meu maior medo sobre as vossas pessoas, daquilo que pode vir vos afetar ao ponto de vocês abandonarem o din de Allah, este é um acréscimo da minha parte, ao ponto de vocês abandonarem o din de Allah, não é o anticristo, mas sim algo diferente. Se o anticristo vier e eu me encontro entre vocês, فَأَنَا حَجِيجُهُ فِيكُمْ, então eu serei o vosso guardião. Se o anticristo vier, وَلَسْتُ فِيكُمْ, e eu não me encontro entre vocês, então eu coloco Allah como vosso guardião e protetor. E cada um de vocês deve se assegurar de cuidar-se de si próprio. Depois disso, disse ele alayhi salatu wassalam: se algum de vós ou alguém de vocês tombar com o Dajjal, encontrar este anticristo, faqra'u, ele que leia os primeiros versículos do Suratul Kahf. Ele que leia os primeiros versículos do Suratul Kahf, a surata da caverna. Depois disso, disse ele alayhi salatu wassalam: Ya ibadallah, ó servos de Allah, ó servos de Deus, fathbutu, fiquem firmes. Depois nós tiraremos as lições daqui. Nisso, o profeta sallallahu alaihi wasallam descreve para os seus companheiros quem é anticristo e como é que será este mesmo anticristo, Dajjal. Então ele diz: innahu shabun qatatun, ele é um jovem
com cabelos rústicos. Ele é um jovem, ser humano. Insan, shabun, é um jovem, com cabelos rústicos. Ainuhu, o seu olho será tão esmagado, parecendo uma uva passa. Aquilo que nós chamamos na língua, diríamos, na língua portuguesa ou na expressão brasileira de caolho. Então ele será um caolho. Terá esses cabelos rústicos, ser humano. Na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, havia alguém que assemelhava-se a este mesmo anticristo. Então o profeta disse aqui para os seus companheiros: "Wa ana ushbihuhu", e eu o assemelho com Abdul Uzza ibn Qattan. Eu assemelho esse Dajjal com este homem, porque este homem tinha uma fisionomia que aparentava ser, ou diríamos que era igual a do Dajjal, do anticristo. Encurtando a história, mas passando um pouco por aqui, este Abdul Uzza é o anticristo ou não? Então, de acordo com outras narrativas, o tempo é escasso, não podemos entrar nelas, mas de acordo com outras narrativas, ficamos a saber que este homem, Abdul Uzza, não era o anticristo. Pois, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o anticristo não entrará em Madinatul Munawwara. Ele não entrará em Madina. Madina, segunda cidade, digamos, de Meca e Madina. Madina, cidade onde o profeta emigrou para ela. Então o anticristo não entrará em Madina. E este Abdul Uzza entrou em Madina. O anticristo não terá filhos. Este Abdul Uzza teve filhos. Então não era ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ana usbihu", eu o assemelho como este homem. Portanto, este é o anticristo. Quanto tempo o anticristo ficará na terra? Ele ficará 40 dias. O profeta alaihi salatu wasallam disse para os seus companheiros, quando perguntaram quanto tempo, disse 40 dias. Porém, caros respeitosos irmãos, estes 40 dias, o profeta diz que 40 dias, um dia passará como um ano. Um dia como um ano. Um dia como uma semana. E um dia como uma sexta-feira. E um dia normal como os vossos dias. Olhemos aqui e voltaremos novamente para tirar lição. Mas vejamos só, companheiros perguntaram: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, aquele um dia que for semelhante a um ano, ou que for tão longo quanto um ano, será-nos suficiente oferecer as nossas 5 orações costumeiras? Yani, bikaffi ayakfina an nusalli salawatana. Será suficiente para nós oferecer as nossas orações diárias? 5 salawat. Nabi alayhi salatu wasalam disse que não. Então vocês devem fazer ali um cálculo e através disso oferecer as vossas orações. Depois disso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, escrevendo esse Dajjal, que fa'atha yamina wa a'atha shimalan, ele virá pela direita, pela esquerda, ele terá capacidades. Dentre essas capacidades que o Dajjal terá, é que o Dajjal, ele fayamur sama fatumtir, irá ordenar o céu que faça chover. O céu irá fazer chuva cair. Irá ordenar a terra que produza o que ela tem. A terra irá produzir. Nisso chegará perante um povo. Chamará este povo para o seguir e para acreditar nele como Deus único. E este povo, sem pensar, sem olhar, sem meditar, sem analisar, irá o seguir. Quando começarem a seguir, ele fará com que o rebanho deste povo, que foi lá pastar, volta
totalmente as vacas voltarão desta maneira. Não quiseram seguir a ele, então ele fará com que isso acontecerá com eles, eles ficarão muhli, quer dizer, totalmente pobres. Nisso, Dajjal, anticristo, passará por uma certa terra, irá ordenar aquela terra que esta cuspa, esta tire de dentro dela o seu tesouro. E a terra irá cuspir esse tesouro. Desculpe se não estou em erro, este tesouro é que o irá seguir como enxame de abelhas. Então as pessoas ao verem isso, também irão seguir este homem. Seguirão este homem, este jovem, Dajjal. Dajjal, para mostrar o seu poder, anticristo, para mostrar o seu poder e a sua capacidade, o que ele fará? Ele irá chamar um jovem. Este jovem virá até ele. Conforme vem aqui no hadith, que este jovem será um jovem cheio de energia. Juventude fértil, cheio de energia. O que o anticristo vai fazer? Anticristo irá dividi-lo ao meio. Um pedaço para lá, outro pedaço para lá. Nisso, um pedaço do homem foi para aquele lado, outro pedaço para aquele lado. Com a sua capacidade que terá este anticristo, chamará novamente aquele pedaço e aquele pedaço. E estes juntar-se-ão novamente. Quando juntarem-se novamente, aí as pessoas irão ter mais convicção neste anticristo. Então, enquanto uns sofrem, outros estão a seguir anticristo. E a terra passará por situações que Allah Tabaraka wa Ta'ala não aprova. E neste meio termo, caros respeitosos irmãos, encurtando a passagem, Allah Rabbul Izzat wal Jalal irá enviar Isa alayhi salam. Allah irá enviar Jesus, filho de Maria, alayhi salatu wassalam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Jesus, filho de Maria, virá. Nisso Jesus, Allah Rabbul Izzat wal Jalal também dará capacidades a ele. Porém, deixar claro, Jesus não voltará como um profeta, voltará como um ser humano comum. Pois o último profeta foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Jesus voltará com certas capacidades, dentre elas, conforme vem aqui no hadith, quando ele baixar a cabeça, gotas cairão sobre o chão, e essas gotas de leite fará com que os muçulmanos sintam-se tranquilamente à vontade. Quando ele levantar a cabeça, outras gotas, essas gotas fará com que um incrédulo, aquele que não acredita em Allah, não acredita no seu Criador, fique totalmente distante da misericórdia de Allah, e estes irão perder a vida. Nisso, vem no hadith, vem aqui, que por mais que a pessoa encontre-se até onde chega o seu olhar, onde termina o seu olhar, este efeito de Jesus chegará até ele. Então Jesus, quando ele vier, ele irá descer em Damasco, na Síria, sobre um minarete branco, e aqui ele irá à caça do anticristo. Ele vai procurar esse anticristo e vai matá-lo no Bab el-Lud, em Lud, onde ele vai acabar com a vida do anticristo. Depois disso, Isa alayhi salatu wassalam irá ao encontro daqueles que não aceitaram o anticristo como seu criador e dará a eles boas novas bidarajatihim, devido ao patamar que eles alcançaram por conta da sua paciência, tolerância e firmeza.
paciência, tolerância e firmeza. Então, caros respeitosos irmãos, aqui é um pedaço da história, depois aqui continua a história de Gog e Magog, porém nós não vamos entrar nela, vamos tirar daqui certas lições disto tudo que a gente acabou aqui de ouvir. Primeira lição, conforme nós ouvimos na semana passada, faz parte da natureza humana seguir o outro, por mais que ele não saiba por que está seguindo. E nisso, nós falamos da mídia, onde nós entramos no nosso Instagram e lá nós seguimos um monte de gente. Por que seguimos? Não sabemos, somente porque ele postou aquele vídeo que a gente deu risada através do qual. Espiritualmente falando, beneficia-te em algo seguir aquele fulano? Espiritualmente falando, beneficia-te em algo seguir a Anitta na internet? Beneficia-te em algo seguir o Cartela na internet? Beneficia-te em algo seguir aquele outro careca carnal, né? Que de um lado fala bem do Islã, do outro lado é ateu. Tudo bem, se o seu imã é suficiente para não se deixar levar com isso, siga. Mas a pergunta que não quero calar é: como está o seu imã? Como está a sua fé? Então, caros respeitosos irmãos, quando nós entramos nessa história, o foco principal, não vamos fugir dele, fa'iruni quluba wal asma, peço imensamente, emprestem-me um pouco os vossos corações e os vossos ouvidos, para que a gente possa entender o objetivo da conversa de hoje. O objetivo da conversa de hoje é: número 1, saiba quem seguir, saiba com quem fazer amizade, saiba onde frequentar. Disse um amigo meu, o ser humano é espelho das 3 pessoas que ele mais está próximo. É espelho do seu pai por vezes, é espelho da sua mãe e é espelho do seu amigo. Então, a primeira lição aqui é: assim como estes irão seguir Dajjal, anticristo, quantos nós não estamos a seguir, obedecer, ouvir o que eles falam? Então, muito cuidado. Segunda coisa, caros respeitosos irmãos, a preocupação dos sahabas, quando o profeta disse assim, que um dia será tão longo quanto um ano. Olha a preocupação deles. Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, este dia que for tão longo quanto ou como um ano, será-nos suficiente para oferecer as nossas orações costumeiras? Será-nos suficiente para fazer 5 salat? Ibadallah, caros respeitosos irmãos, olha a preocupação deles. Olha a preocupação deles. 5 salates diários. O quanto nós, com todo respeito, amor e carinho, nós somos negligentes com essas 5 orações. Com tempo suficiente, comércio nosso, loja nossa, trabalho nosso, patrão facilita para nós. Mesmo assim, eu não faço minhas orações. Comércio é seu ou não? Tempo é seu ou não? Vida é sua ou não? Trabalho é seu ou não? Portanto, caros respeitosos irmãos, ponderemos nisso. Nossas 5 orações diárias. Nossas 5 orações diárias. Ouvimos aqui agora, o ser humano, ele espelha-se e age de acordo com as 3 pessoas mais próximas dele. Se você, com todo o respeito do uso da palavra você, não faz 5 orações diárias, não lê Coran, não faz dhikrullah, não recorda Allah, não se preocupa em fazer o seu hajj, não se preocupa em fazer caridade, não faz ações dignas dentro do Islã,
A pergunta que não quero calar é: aquela criança chamada seu filho, está na sua casa, vai levar aquilo como exemplo ou não? O que nós falamos tem efeito. Numa certa ocasião, aluno meu disse assim para mim: Sheikh, você está aqui para ganhar dinheiro, me dá aulas. Faltou com respeito dessa maneira. Engoli. Chegou alguém da mesma família, mencionamos o incidente. Quem te falou isso? Foi você, minha tia. Ouviu em casa? Falou onde? Na mesquita. E dando caros respeitosos irmãos, pratique o Islã, viva o Islã, respire o Islã. Tudo o que está a acontecer lá fora, o único meio de sucesso e o único meio de salvação é praticar com o Deen Islã. Não tem outro meio. Allah subhanahu wa ta'ala tirou Sahaba, tirou homens da escuridão para a claridade, tirou homens do fundo do poço para a nobreza, quando seguiram o Islã. Na era pré-islâmica, os árabes não matavam as suas filhas vivas, não enterravam as suas filhas vivas, enterravam as suas filhas vivas. E o que fez com que tudo isso acabasse? O Islã. Umar bin Khattab não disse? Éramos as piores pessoas. Allah honrou-nos, fa'azana Allah bil Islam. Allah honrou-nos com esse Islã. Finalizando, tem muita lição para ser tirada daqui. A última lição que nós iremos tirar desta passagem é aqui no final, onde após a vinda de Jesus, ele dirá para as pessoas e falará para as pessoas o patamar que eles alcançaram perante Allah subhanahu wa ta'ala devido à sua tolerância, paciência e firmeza. Então, corroborando o assunto lá de cima com este aqui de baixo, lá de cima onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya ibadallahi fathbutu", ó servos de Allah, fiquem firmes. E aqui no final vem as boas novas. A firmeza naquilo que é verdade, a firmeza no Islã, a firmeza na busca da verdade, a firmeza na obediência de Allah faz com que a gente alcance darajat, patamares perante Allah. Patamares perante Allah. E aquele que Allah é seu amigo, este está protegido. Façam o que quiser fazer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para o seu companheiro que se toda nação juntar-se para poder prejudicar-te, e não é o desejo de Allah, não é a vontade de Allah, jamais irão te prejudicar. E se toda nação juntar-se para beneficiar-te em algo, e não for vontade de Allah, jamais irão te beneficiar. Então, aqui nós aprendemos: os amigos de Allah estão protegidos por Allah, e os inimigos de Allah, por mais que tentam de tudo e todo mundo tentam proteger, Allah destrói a eles. Faraó não veio para destruir Moisés? Faraó veio para destruir Moisés. Inshallah, aqui a gente termina. Faraó vem para destruir Moisés. Estão aqui no rio. Moisés está aqui com o povo israelita. Bani Israel enfrenta o mar. Faraó com todos os armamentos, toda a potência, toda a força. Vem para quem? Para alcançar e para derrubar quem? Moisés. Subhana Rabbi al-A'la. Allah tabarak wa ta'ala disse para Moisés: usa o seu cajado, a sua bengala. Moisés usou a sua bengala. Usando a sua bengala, abriu o mar. Daqui, Moisés
E os muçulmanos daquela época, os crentes daquela época, passaram. Faraó veio por detrás, com toda a sua força, potência e poder. Subhana Rabbi al-Ala, Allah Rabbul Izzat wal Jalal. Num abrir e fechar de olhos, fechou este caminho e Faraó e a sua cúpula e a sua tropa aqui morreram neste mesmo mar que Allah usou para salvar Moisés. Allah destruiu o Faraó. Esse é Allah, que não pode ser abandonado nem largado. Que Allah Rabbul Izzat wal Jalal dê-nos compreensão dessas palavras, possamos pôr em prática e transmitir aos outros. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وأزواجه وذريته وارض الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين غير الضالين ولا مضلين. وارض الله سبحانه وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ردنا وأولادنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Oh Allah, faça-nos voltarmos novamente ao seu din. Oh Allah, dê-nos firmeza no Islam. Oh Allah, não faça com que o fitna, a corrupção do Dajjal venha nos afetar. Oh Allah, proteja cada um de nós contra o efeito negativo das nossas próprias ações. Oh Allah, não faça com que o efeito negativo das nossas ações seja um motivo para o Senhor afastar-se de nós. Oh Allah, não faça com que o efeito negativo das nossas ações seja um motivo para o Senhor afastar-se de nós e de nós perdermos a sua misericórdia e o seu amor. Oh Allah, perdoa as nossas falhas. Oh Allah, perdoa as nossas falhas, pequenas e grandes, cometidas a saber ou sem saber. Aquelas falhas que nós cometemos na escuridão da noite ou na claridade do dia. Oh Allah, perdoa-nos, oh Allah. Oh Allah, faça os nossos filhos obedientes e piedosos. Oh Allah, guia os nossos filhos à retidão. Oh Allah, faça com que nós sejamos exemplos do bem para os nossos filhos. Oh Allah, faça com que nós sejamos exemplo do bem para os nossos filhos. Oh Allah, faça com que dentro da nossa casa haja leitura do Coran. Oh Allah, faça com que dentro da nossa casa haja leitura dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, faça com que as nossas filhas, esposas e irmãs que não usam o hijab comecem a usar o hijab. Oh Allah, faça com que as nossas filhas, esposas e mães que não fazem o salat comecem a fazer o salat. Oh Allah, faça com que a gente fique firme nos nossos salawats. Oh Allah, cada um de nós aqui tem suas necessidades, preencha para nós as nossas necessidades, afasta as dificuldades das nossas vidas, ajude-nos a pagar as nossas dívidas, Ya Arhamar Rahimin, ajude-nos a pagar as nossas dívidas, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, todo aquele coração machucado e partido, traga tranquilidade dentro desse coração, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, conforta o coração daqueles que estão depressivos. Oh Allah, conforta o coração daqueles que estão depressivos. Oh Allah, conforta o coração de todos aqueles que estão ansiosos. Oh Allah, conforta o coração de todos aqueles que perderam seus familiares, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, todos aqueles que partiram durante esses 2 anos de Covid. Oh Allah, dê Jannatul Firdaus a todos eles, Ya Arhamar Rahimin. E dê Jannatul Firdaus a todos os nossos familiares que já partiram deste dunya. Amin, amin, amin. Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.